somos 27% da população no Brasil? Como é que a gente tem 0,5% de participação dentro das 500 maiores empresas do país? Como é que 27% a gente tem 0,3% dos cargos eletivos no país? São dados assim que são estarrecedores, mas que mostram, na verdade, o quão o racismo estrutural existe, o quanto a gente está atrasado. Você fala, mas será que essas pessoas elas têm qualificação, competência suficiente para fazer? A gente está lá, né? Tem graduação, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, e mesmo assim elas não conseguem os mesmos empregos, não conseguem a mesma renda, não conseguem o mesmo espaço para poder falar. Me formei em contábeis e atuei no mercado financeiro muito tempo, mas depois de um tempo eu via que não era aquilo que eu queria fazer. E aí em 2014 eu fui para fora do país estudar gestão pública, economia e tal. E aí eu falei, acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Em 2016, quando tiveram eleições, eu conheci a bancada e aí conheci outros movimentos, participei de uma formação para jovens que alinha empreendedorismo e política. Então, assim, aquilo começou a me chamar um pouco mais, despertar a atenção para uma coisa real que poderia realmente acontecer. E aí eu comecei a revisitar questões de representação. E eu vi a história de outras mulheres e de como elas se colocando nesse espaço, né, da política, e era tão difícil para elas estarem lá. E aí comecei a estudar muito sobre o porquê que mulheres, e mulheres negras principalmente, não estavam nesses espaços. E aí foi muito claro, assim, essa decisão de, tipo, não encontrar tantas mulheres e falar, a gente vai forçar isso de alguma forma, então eu vou me colocar nesse espaço, nessa posição de me candidatar. A primeira pauta, na verdade, que eu gostaria de colocar, que a gente precisa ter representação nesses espaços. A Alice é a quarta mulher negra a ocupar um cargo em anos de Alesp. Assim. A representatividade importa muito. Hoje eu acho muito engraçado que eu sou referência para alguns primos meus mais novos. E eu nunca me imaginei, na verdade, sendo essa referência de pessoa que fez graduação, se formou fora, fez isso. E aí meus primos, eles me veem como uma pessoa que gostariam de ser, de onde gostariam chegar. A segunda pauta é a educação. Eu que me criei na educação, saí do colégio particular para entrar num colégio público, e aí eu vi assim uma diferença absurda. E até hoje vejo com filhos de amigas minhas que estudam em colégio público, e aí você fica questionando algumas questões que deveriam estar no plano pedagógico do programa de governo e não está. O Estado prevê alguma coisa e ele não consegue cumprir aquilo. Então a minha pauta primeiro, a gente precisa ter uma representação. Segundo, a gente precisa ter educação de qualidade que consiga fazer com que a gente consiga almejar um país melhor. E aí, fiscalização, porque eu não acho que só a sugestão de novas leis ajuda. Você tem que fiscalizar o que já existe. Então, eu que tenho passado de auditoria, de consultoria, e aí eu, enfim, conheço muito bem a questão de orçamento e como é que você faz essas parcerias e dá andamento, na verdade, para esses contratos que são necessários também, porque o governo não consegue custear tudo. É importante você ter esse alinhamento entre o público e o privado, mas são agendas que são pensadas na representação e na voz da mulher no espaço de poder, pensadas na pluralidade e diversidade necessária que não existe hoje nem no mercado corporativo, tampouco no mercado de cargos públicos. Vejo muita questão com o pessoal do Update de inovações políticas que aconteceram aí na América Latina, na Argentina, enfim, em tantos lugares, e você não consegue ver isso hoje no país. Se colocar nesse espaço, fazer essa agenda e se apropriar, na verdade, de muitas dessas agendas e de muitas dessas pautas, acho que é importante até para o país crescer de uma certa forma, ver a política com outros olhos. Primeira dificuldade é ter voz dentro de um partido. É lindo quando eles te procuram para cumprir uma certa cota, e a gente sabe, né, que existe essa cota, mas é uma cota de candidatura. Aí existe um segundo passo, que é como é que você vai pleitear espaço, como é que você vai pleitear recurso. É tudo um esforço assim comunal. Eu escutei alguns relatos, era desesperador, vontade de chorar mesmo, assim, em algumas cenas e algumas coisas de pessoa invadindo convenção para certificar que o nome dela estava lá, e o nome dela não estava lá. E só quando ela invadiu a convenção que eles colocaram o nome dela para avançar. Bem complicado você estar num espaço que ainda hoje é visto como sendo masculino, como sendo deles. Na última convenção eu fiquei um pouco assustada, foi minha primeira convenção, na verdade. Tinha mulheres falando.
E tinha homens de costas, homens falando, homens assim, e aí você fala, cara, nem quando a pessoa tem a chance de falar e expor sobre o partido, a questão do gênero, né, na política e quão importante é isso, você tem pessoas que literalmente não estão prestando atenção nessa pauta. Essas mulheres, elas trabalham, elas cuidam dos filhos, às vezes dos filhos dos outros, elas têm assim tripla jornada, e ela fala assim, aí eu vou ter que ter primeiro mais uma. Dentro dessas esferas que você precisa estar para ter esse acesso, esse poder, né, essa chance de ter esse poder, você não consegue se sentir aplacado por nada. Os programas, eles são falácias, o espaço que te dá é falácia, o recurso e o acesso, e às vezes elas falam, para que eu vou estar num espaço que eu tenho que ficar brigando o tempo todo, dando a minha cara a tapa o tempo todo, falando alguma coisa que o tempo todo vai ter alguém falando que não é bem assim. Por que mulheres negras não estão lá? Elas não se veem pertencentes àquele espaço e precisa ter alguém lá para que outras mulheres possam almejar aquele espaço ou não ter medo daquele espaço. Ainda tem muito que se avançar, então se a gente não ocupar esse espaço, outra pessoa vai ocupar, nunca é uma cessão de poder, né? Nunca existe, nunca é fácil, mas acho que é necessário a gente, neste momento, ser um pouco mais combativo e se apresentar como forma de fazer um trabalho decente. Eu sou paulistana mesmo, assim, nasci na Paulista, assim, vivi São Paulo como ninguém. Eu questiono muito as ações do Estado, porque o Estado de São Paulo hoje, ele é do PSDB, assim, desde que eu me entendo por gente. E aí quando você vê todas as ações que são tomadas e não tomadas dentro do Estado de São Paulo, é lamentável, assim, não é possível que ninguém esteja vendo o serviço público e como é que ele está sendo oferecido hoje e o que poderia ser oferecido. Ele tem que ter entrega, né? Ele tem que atingir, ele tem que impactar a população. Hoje, o impacto que tem na população é mãe precisando do SUS e não conseguindo. Ficar esperando 3, 4 meses na fila de exame. Tem ou como fazê-lo de forma efetiva, porque existem cases, né? Sempre tem os cases de sucesso. Então a gente tem que garantir que essa forma de fazê-lo seja para todo mundo. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é de retomar muitos dos projetos que hoje estão parados em comissões. Por exemplo, o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da escola, está fixado ou pelo menos ser conhecido por pais, professores e alunos. Hoje você vai numa escola e a criança ela não sabe se o currículo que ela deveria ter, ela está tendo, ela não sabe qual que é o desempenho daquela escola diante do Estado, como é que ela está em relação à meta do Estado. Projetos meus que eu gostaria estão muito ligados à questão de igualdade salarial, garantir com que haja transparência nos benefícios fiscais que são aplicados hoje, que eles garantam que exista diversidade para que não existam diferenças e gaps salariais. E você garantir que todas as mulheres consigam ascender de forma proporcional, porque hoje você fala assim, quantas mulheres têm cargos de gerência? Já aumentou bastante. Quantas dessas têm chance para diretoria? Já diminui bastante. Mas diminui por quê? Entendeu? Aí você está falando novamente, daquele período que ou é maternidade, ou é na volta da maternidade, essa pessoa acaba, enfim, sendo sempre preterida. Então é como você tentar criar fomentos de fazer com que eu consiga garantir com que mais mulheres negras ascendam profissionalmente na carreira. Adiantaria bastante em termos até de econômicos, né, desenvolvimento econômico que você conseguiria medir em termos práticos. Então garantir com que primeiro não existam perguntas absurdas do tipo você tem filho, entendeu? Logo na entrada, que isso a gente sabe impacta muito, embora não deveria, porque o pai também deveria ser pai, deveria ter tanto tempo com o filho quanto a mulher. E outras propostas relacionadas mais à questão de desenvolvimento para empreendedorismo mesmo, né? Eu venho desse meio, a crise fiscal ela pegou o país aí numa forma que parece que uma bola de neve, assim, ela se acumula. Hoje a gente tem 14 milhões de pessoas formalmente desempregadas, mas se você for colocar em termos práticos das pessoas que já estão hoje já no mercado informal, você vai chegar em quase 40 milhões de pessoas. E a maior parte dessa população, na verdade, é negra. Você fala isso, estou falando da minha mãe, entendeu? Não estou falando assim de pessoas muito longe assim de casa, e pessoas que têm formação, pessoas que têm, enfim, que têm muitos saberes e elas não conseguem eventualmente
voltar para o mercado de trabalho. Então, como é que a gente consegue fazer com que esse mercado ele seja fomentado de novo na cidade e no estado mais rico do país, né, que não está sendo capaz hoje de prover outras opções em termos práticos. Sou ex-auditora, ex-consultora financeira. Quando eu saí da área de fusões e aquisições, eu acabei entendendo aqueles investimentos como necessários, e aí eu fiz a formação líder, né, e acabei entrando nessa área de diversidades, entendeu? Como é que a gente consegue impactar de forma efetiva. De vários estudos, de vários dados, o que mais na verdade afeta é quanto que esse empreendedor teria de capital para dar continuidade aos negócios dele, e quanto que ele vai ter de mentoria, né, que é de pessoas que têm uma certa experiência e know-how em diversas áreas para conseguir fazer com que esse processo seja o mais alavancado e mais projetável possível. E o capital não chega, na verdade, na mão dessas pessoas, e se chega, ele chega com tarifas e juros absurdamente mais altos. Como é que você consegue estimular esse empreendedorismo de outras formas? Então, eu sou mentora de alguns negócios hoje que eu acho que são sensacionais e eles têm tudo para crescer, e aí eu faço esse fomento, na verdade, em iniciativas mais de capital, de inserção de capital nesses negócios, para fazer com que esses negócios eles ganhem roupagem e ganhem em capital de giro para poder, enfim, funcionar. Hoje em dia você tem uma máquina que funciona no sistema Fiesp, né, Sebrae, mas eles não têm esse acompanhamento de perto. Então acho que você precisa dar uma mexida um pouco assim nesse sistema, e não fazê-lo só como uma educação, mas fazer de fato um fomento que garanta essa continuidade dos negócios. Não existe meritocracia quando as pessoas elas não vêm do mesmo local. Acho que você tem vivências diferentes, você tem, enfim, machismo, racismo, xenofobia, assim, você tem uma série de instrumentos, na verdade, que te fazem ser diferente, que te fazem ter uma vivência diferente, e que não faz muito sentido você falar que o ponto de largada dessas pessoas, né, e fora os obstáculos que elas têm, é o mesmo. Então a meritocracia, ela não existe porque as pessoas não são iguais, não vêm de lugares iguais. Eu sou super favorável a cotas, assim, para todas as cotas, tanto de gênero quanto de raça, porque a gente sabe que existe um problema que não é só social, a gente sabe que existe um problema de comportamento mesmo, assim, diante de pessoas que são minoritárias em ocupação de espaço, não são minoritárias em termos de tamanho e quantidade. Antes das cotas raciais nas universidades, negros, graduados, pós-graduados, doutorados, enfim, eram 3% de toda a população universitária. As cotas desde 2003, então passados aí 15 anos, esse número aumentou para 8%. 54% da população do país é negra e só 8% dos universitários no país são negros. E eu tô falando pretos e pardos, tá? Assim, você precisa de cota porque, na verdade, o que aconteceu em 15 anos não aconteceu nunca em lugar nenhum. A diversidade nas empresas, a diversidade nesses lugares é a mesma coisa que a inovação fez para muitas empresas, entendeu? Você estimular a inovação, você está estimulando novos meios, novas economias, né? Novas formas de você conseguir vivenciar e ampliar o seu espectro de capitalismo mesmo, assim. A gente não tá falando de nada aqui que vai prejudicar. Eu tive numa palestra na Poli. Eu perguntei assim, quem aqui se considera de classe A e B? 99% das pessoas assim, levantaram a mão. Assim, eram mais de 300 pessoas. Quantas pessoas aqui são mulheres? Aí, tipo, 15 pessoas levantaram a mão. Quantos aqui são negros? 3 pessoas levantaram a mão. A gente está falando disso, desse acesso. Não existe essa mobilidade social se você não conseguir enfrentar e fazer com que essas políticas afirmativas existam para que você consiga igualar a sociedade, para que todo mundo tenha esse acesso em 2100. A gente não está falando de nada assim tão próximo, a gente está falando de muito tempo, entendeu? Para você, mesmo com as políticas afirmativas, acho que a previsão é de que 2080, então talvez meus netos. Eu estive em Guarulhos, uma das regiões com menor IDH, mais afastadas, com mais difícil acesso. Eu perguntei para a mulher do centro de atendimento dessas mulheres vítimas de abuso, assédio, estupro, enfim, quem é a população que vive aqui? Mais de 80% negras. Onde fica a delegacia? Ah, fica no centro da cidade. Quantos quilômetros daqui? Ah, acho que é uns 16, 17. E chega a viatura aqui fácil? Não, chega porque na verdade elas não saem daqui. Agora, para fazer o atendimento dessas mulheres, demora. E assim, tem o acesso aos hospitais, né? Como é que eles fazem? Não, o primeiro encaminhamento é feito nos hospitais de Guarulhos. Mas se a mulher tiver que fazer, tem o kit estupro, né? Aí ela não tem Guarulhos. Como assim não tem Guarulhos? Não, as mulheres elas são encaminhadas pro Pérola Byton, no centro de São Paulo.
tem que viajar depois de tudo que aconteceu. Ela falou assim, e aí quando a gente tem muitos casos, porque às vezes acontece, às vezes não tem viatura para levar. Então essa mulher, ela tem que ficar esperando às vezes 2, 3, 4 horas para ser encaminhada. E aí você fica, caramba. Mulheres negras, mulheres que são periféricas, elas não têm esse acesso, elas dependem muito do Estado e o Estado não consegue atendê-las. Isso sim também configura-se num racismo que o próprio Estado coloca diante da população. Eu sou favorável à descriminalização do aborto de todas as formas. É um sentimento que só quem carrega, na verdade, que deveria ter essa prerrogativa de saber se sim ou se não. Não é uma pauta que eu consigo levar, porque é uma pauta federal, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, que as pessoas acham que, tipo, tudo bem, o tapinha não dói, essa pessoa falou não, mas na verdade ela tá querendo, e assim, tem toda uma série de situações que a mulher, ela passa desde quando ela é criança. Você percebe, na verdade, que isso é uma coisa que todas as mulheres passaram em algum momento da vida. Deveria, assim, obrigatoriamente ter lições de gênero, lições de conduta, sabe? Do que a gente tá falando, né? O que é o feminicídio? Como isso acontece, como isso se propaga, entendeu? De que formas que a gente consegue combater para crianças, assim, para adolescentes, porque essa violência acontece dentro da escola, essa violência acontece dentro de casa. Homens ainda hoje, eles só conseguem ver essa situação quando acontece com uma irmã, com a mãe, só com quem é muito próximo. É necessário falar sobre gênero porque é delicado, entendeu? É novo, mas não é tão novo assim. E as pessoas estão sofrendo por conta disso. Ela tem que ter o direito de ser ela mesma, ou o que ela gostaria de expressar, ou o que ela gostaria de ser. Então é necessário desconstruir, na verdade, o que a sociedade formou de homem e mulher e trazer isso para discussão, entendeu? Para entendimento, para reflexão, para gerar empatia, para gerar respeito. E assim, principalmente na escola, porque de escola ela traz para casa, e se o pai achar que não gostei, ele vai ter que ir até a escola para poder fazer essa reflexão. Se você tem respaldo em lei que garanta com que o professor ele não seja abordado, que ele não tenha essa dificuldade, ou enfim, essa escola sem partido que é horrorosa, impede, na verdade, o profissional ministrar aulas do mundo, na verdade, né, do que existe por aí. Eu acho que eu tenho um pé na esquerda e um pé ali no centro, porque eu venho do mercado financeiro, né? Eu venho do mercado corporativo, então é muito difícil você não alinhar algumas das ideias em termos de desenvolvimento econômico, mas é impossível eu, como mulher negra, tendo a família também em outras bases da pirâmide social do país, achar que não existe a necessidade de você ter programas assistencialistas, de você não ter cota, de você, enfim, não ter uma série de outros instrumentos que façam que a base tenha subterfúgios, subsídios para continuar crescendo e para a gente romper essa barreira das desigualdades. Eu não me considero liberal por N fatores, na verdade, que eu acho que o tripé dele está falho porque ele não considera pessoas. Não faz muito sentido quando você não tem o tripé de sustentabilidade de meio ambiente, economia e pessoas. Quando fui escolher o partido, eu primeiro procurei todos os estatutos e eu comecei a ler. Primeiro a gente tem que entender onde a gente está entrando, o que essas pessoas estão querendo, o que é a visão que que essa pessoa quer. Eu fiquei muito mais preocupada aí também de como é que essa pessoa conseguia alinhar o estatuto à prática. Fui para um partido que eu entendo que tem alguns dos seus problemas, mas eu entrei via juventude e via mulher. E aí essa juventude e essa mulher, elas conseguem hoje me representar no que elas estão planejando e querem para o futuro do partido. Acho que a população não acredita em partido político. E acho que ela também nunca votou em partido político. Ela sempre votou em pessoas. E assim, todas as mulheres, eu acho que hoje estão no Congresso, de certa forma, elas têm todos os seus méritos de estarem naquele espaço. Porque elas tendem até a se masculinizar para estar naquele espaço. Elas tendem a falar mais alto para conseguir ficar naquele espaço. Elas sofrem uma série de abusos constantes todos os dias. E mulheres, negros, enfim, trans, não somos recortes de políticas públicas, né? Nós somos um fundamento. E aí quando eu escutei essa frase, eu falei, caramba, acho que é isso, né? Se eu fosse um homem, por exemplo, eu não teria que perguntar no meu partido qual tipo de recurso que eu poderia ter acesso. Eu não seria perguntada se eu tenho filhos, se eu sou casada e de que forma que isso está afetando a minha família. Se eu fosse um homem branco, eu não seria questionada de fazer
apoio à Marcha das Mulheres Negras que aconteceu ontem e que eu tive que explicar para um amigo meu o motivo, na verdade, não só de celebração, mas de resistência. Se eu fosse homem, eu acho que eu não teria problema com segurança. Meu irmão fala, você é folgada, você é desbocada, você vai fazendo as coisas, entendeu? Acho que vai ser mais ou menos dessa forma. Aí ele sempre fala, nossa, Bruna, você tá ferrada se você fosse homem, cara.